Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Como na aula passada a gente começou a falar sobre vanguardas europeias, né? Vocês vão perceber que isso é um assunto importante que a gente tenha antes, né, de começar o nosso assunto de fato do nosso livro, porque ele vai dar a base para que vocês entendam sobre os conceitos de algumas vanguardas europeias que ele vem tratando no livro. Além disso, a gente também fala sobre Bauhaus, enfim, é, alguns outros aspectos também. Eu não estou aqui com o meu livro próximo, mas dando uma olhada nele é basicamente isso que eu preciso que vocês entendam, né? Eu venho do pressuposto de que vocês já tenham estudado Semana de Arte Moderna de 22, que é um assunto que a gente vê tanto no oitavo quanto no nono ano, e algumas vanguardas europeias também no oitavo ano. Então é bem provável que vocês já tenham passado, entendam dos conceitos, enfim. É basicamente isso que eu preciso que vocês entendam. Na nossa aula passada, se não me engano, nós falamos sobre fauvismo e expressionismo. Foi exatamente sobre isso. Expliquei para vocês a etimologia da palavra vanguarda, né? Como é que ela existiu ali, como ela começou a surgir, o momento histórico, o que estava acontecendo no mundo naquele momento e todas essas questões que são importantes para que a gente consiga entender também sobre as vanguardas europeias. Daí hoje a gente vai estar falando sobre o movimento futurista e sobre o movimento cubista, né? Eu acredito que o cubista seja o mais conhecido de todos vocês porque fala sobre Pablo Picasso e quando a gente se refere à arte, muitas pessoas associam automaticamente a arte a Pablo Picasso como se ele fosse um grande gênio, né? Da mesma forma que, o Einstein, a pessoa é muito inteligente, então a gente associa ao Einstein. A pessoa é muito boa em arte, então a gente associa a Picasso. Mas tudo tem essa ideia ainda bem etnocentrista, bem eurocentrista, né? Por que não falam exatamente sobre, sei lá, Kazimir Malevich, que estava nas vanguardas russas? É porque as vanguardas europeias elas tiveram um peso maior em relação àquela segunda metade do século XX que ela acontece, justamente para fazer com que as outras artes que venham sendo desenvolvidas no mundo após ela tenham como base justamente as vanguardas europeias. É um pouco do que acontece quando a gente fala sobre Semana de Arte Moderna de 22 e todo o modernismo que acontece logo depois disso, né? Elas se influenciaram a partir daí, por mais que a gente fale sobre antropofagia, né? Esse movimento antropofágico que acontece na Semana de Arte Moderna e lá no seu terceiro movimento, né, do modernismo no Brasil, enfim, a gente tem essa ideia aí acontecendo sobre as vanguardas, né? O que eu quero dizer para vocês é que a partir dela muitas artes no mundo foram sendo desenvolvidas com base nela. Gente, então, dentro das vanguardas europeias a gente tem o futurismo, o cubismo, como a gente já falou sobre o fauvismo, também falamos sobre o expressionismo. Na nossa próxima aula a gente fala sobre mais três, que se não me engano são 6 ou são 7. Mas o que vocês precisam entender basicamente sobre o futurismo? Ele foi uma das vertentes das vanguardas artísticas do século XX e ele se iniciou como movimento na Itália lá por volta de 1909, 1910. Inclusive, 1910 é uma data assim bastante decisiva para a arte no Brasil, porque é justamente o momento que a Anita Malfatti está lá na Europa, vendo todo esse burburinho acontecer. Então ela pega justamente o movimento futurista estando assim em evidência dentro da Europa. E é a partir desses movimentos, né, dessa ideia futurista, cubista, expressionista, enfim, que ela traz essa ideia para o Brasil. Mas calma, deixa eu voltar para as vanguardas europeias, senão eu fico fazendo essas analogias com a Semana de Arte Moderna de 22, acaba que a gente não foca aqui. Ela tinha forte tonalidade patriótica em seu manifesto, mas teve influência nas artes em outros países, como a França, a Rússia e o Brasil. E esses artistas viam um futuro representado na velocidade do automóvel, nos avanços industriais, na eletricidade, nas grandes metrópoles, nas engrenagens dos maquinários e em toda a configuração social do início do século. Então a gente está falando de um século XX, um século que pós-Segunda Guerra, né? Na segunda metade do século XX a gente está já na pós-Segunda Guerra Mundial. E aí a gente sempre se questiona em relação ao seguinte: a arte ela vem questionar, ela vem indagar, ela vem fazer com que você tenha o seu questionamento próprio, né? Seu pensamento próprio sobre alguma coisa, porque ela te dá a base para isso. Ela te joga e diz, olha, agora a partir daí é a sua interpretação. Você vê da forma com que você acha mais interessante. E geralmente ela sempre vem questionar o sistema, ela sempre vem criticar o sistema ou fazer algum tipo de manifesto, enfim. Só que o futurismo, que estava dentro das vanguardas europeias, ela é uma das mais, assim, que se diferenciam justamente por um motivo bem básico.
o próprio nome já diz, futurismo, né? E ela tá bem ligada a essa representação do futuro, do que eles viam no início da vida, enfim, de como eles conseguiam enxergar esse momento. E acontece que, além disso, o futurismo ele estava muito ligado às questões da guerra, ou seja, falando sobre maquinários, sobre industrialização, sobre esses polos industriais e tudo aquilo que estava sendo construído naquele momento, é como se o futurismo ele estivesse ali não para indagar, não para questionar, mas sim para dar a base e dizer a guerra é massa. Não, não é exatamente isso que eles falam, tá, gente? É só uma forma de vocês conseguirem associar que o futurismo ele vem como uma forma de falar assim, a guerra ela foi interessante porque eles se utilizaram da tecnologia, eles se utilizaram dessas formas tecnológicas para conseguir avançar socialmente, economicamente, né, enfim, fazer esses domínios, fazer essa questão de dominação dos países, enfim. E aí o futurismo ele retrata exatamente isso. Deixa eu até olhar aqui se eu consigo encontrar algum. Bom, glorificando a tecnologia e entendendo a aceleração dos motores e turbinas como a libertação do passado, eles saudavam entusiasmadamente as novas invenções. Então, quando eu falo para eles que eles estavam falando assim, a guerra era legal, é nesse sentido, de que eles estavam vangloriando essas criações tecnológicas que eram feitas naquele momento. Então é basicamente esse tipo de pensamento que eu quero que vocês entendam. Eles não estavam ali para criticar a guerra e falar, poxa, né, como a guerra foi triste e matou tantas pessoas. Diferente do cubismo, que vem com Pablo Picasso, mostrando aquele grande quadro famoso chamado Guernica, em que ele mostra exatamente esse lado, essas mazelas que são advindas da guerra de maneira cubista, né? Então, com esse novo horizonte do futuro humano, o futurismo ele estava vangloriando entusiasmaticamente todas essas novas invenções. E aí diz o seguinte, é mais belo um ferro elétrico do que uma escultura. Olha só que interessante o que Giacomo falava em relação ao futurismo. Eu acho engraçado um dos percussores do futurismo se chamar Giacomo, porque é justamente uma pessoa que está lá vangloriando, né, entusiasmaticamente todas as novas invenções e no seu próprio nome tem um nome bala. E ele vem falar sobre as tecnologias que foram inventadas na época da guerra. Parece até ser um pouco irônico, mas era o nome dele. E aí Giacomo tinha como preceito essa ideia de que é mais belo um ferro elétrico do que uma escultura, justamente porque o ferro elétrico ele tem esse entendimento tecnológico, né? E aí, sendo um dos fundadores do movimento, ele aponta para uma ruptura que representava essa proposta totalmente futurista. Então, a ideia principal que os futuristas buscavam incorporar em seu procedimento artístico era principalmente a velocidade. Então, eu quero olhar uma obra, professora, como eu faço para identificar se ela é uma obra futurista? Sempre falo isso pra vocês, sempre deixo bem claro que, ao olhar uma obra, você não pode apenas olhar ela de maneira crua. A primeira coisa que você precisa procurar saber é, pelo menos, a história daquele artista, o momento que ele foi criado, o que estava acontecendo no mundo naquele momento que ele foi criado, o que estava acontecendo na vida daquele artista no momento que ele foi criado. E qual era o movimento artístico que ele fazia parte, se ele fazia parte de algum movimento artístico. Porque isso faz com que a gente tenha uma aproximação daquilo que ele estava sentindo. Afinal de contas, como eu sempre digo para vocês, o principal instrumento de um artista não é um pincel, não é uma tela, não é a sua voz, não é o seu movimento corpóreo, mas sim a sua expressão, o seu sentimento. É aquilo que dá a base para que ele possa trabalhar, né? Em segundo plano é que ficam esses elementos palpáveis, mas em primeiro lugar é seu sentimento, o abstrato que ele coloca para dentro de um lugar mais abstrato, ou esse abstrato que ele coloca dentro de um lugar que seja mais objetivo ou subjetivo, enfim, e a partir disso ele faz as suas criações. Mas, entendendo o mundo, entendendo essas questões que permeiam o artista antes de fazer a sua obra, a gente consegue ter uma aproximação maior sobre aquilo que ele está querendo representar. E aí, como a ideia principal do futurista era justamente incorporar no seu procedimento artístico essa velocidade, o que é que vai diferenciar ela do movimento cubista? Se no movimento cubista eu também consigo perceber cenas de movimento. A diferença é que dentro do futurismo eu utilizo uma rotação.
uma rotação desses movimentos. Então eu consigo ver alguns movimentos que possuem, algumas obras que possuem não só o movimento de velocidade, mas um movimento de rotação também. Linhas, né, que se encontram, que giram, e no movimento cubista ele é mais engessado, porque ele está dentro das formas geométricas. Tá bom? Então, professora, eu quero analisar uma obra, como é que eu vou saber se ela é do movimento futurista? Entenda todas essas questões que eu disse antes para vocês e busquem ver se existem essas temáticas, né, de vangloriar essas novas invenções, enfim, e se ela possui também esse aspecto de velocidade. Tendo todos esses aspectos, e você vendo, né, no momento ali que foi criado e tudo mais, porque para uma arte ser puramente futurista, para uma arte ser puramente expressionista, cubista, nananã, e todos os ismos que a gente possui dentro das vanguardas europeias, elas precisam de fato ter sido criadas naquele momento. Caso elas não tenham sido criadas naquele momento, elas vão apenas se apropriar, ou seja, elas vão se utilizar desses movimentos como eu posso dizer, gente, como uma maneira de identificar, não é uma maneira de identificação, mas se eu estou em um momento distanciado, enfim, eu vou lembrar o nome até o final da aula, eu vou lembrar qual é a expressão que eu posso usar para explicar isso aí para vocês, mas é basicamente isso. Para ela ser puramente aquilo que ela precisa ter sido criada na época. Se ela foi criada fora da época, então ela apenas estava sendo não copiada, gente, mas influenciada, pronto. Não tem como agora um artista agora na nossa contemporaneidade dizer que é um artista futurista. Ele pode se inspirar nas artes futuristas para criar uma arte contemporânea, mas que tem base futurista. Compreendem? É basicamente isso que eu preciso que vocês entendam, tá? E aí, gente, bom, acredito que a gente consegue fechar futurismo aqui, né? Ele capta nas artes plásticas, na literatura, o movimento acelerado que percebiam intensificando-se ao seu redor. Nas palavras de Filippo Marinetti, que também é o outro percussor do movimento, ele diz justamente o seguinte: o esplendor do mundo se enriqueceu com uma nova beleza, a beleza da velocidade. Um automóvel de carreira é mais belo que a vitória de Samotrácia. Então quer dizer o quê? Eles estavam vangloriando esse novo mundo que estava surgindo pós-guerra. Quando a gente fala sobre pós-guerra, é interessante lembrar que a gente fala sobre aquele sonho americano de vida, né? Mas a gente está falando aqui das vanguardas europeias. Mas falando sobre esse sonho americano, American Dream, que acontece nesse momento, é aquela ideia de mundo perfeito e ideal onde a gente pode consumir. Inclusive um movimento, a arte pop, ela vem se desenvolver a partir daí também, mais ou menos, né? Que é aquela ideia do compre agora, faça agora, tenha isso, utilize isso, você precisa disso, enfim, as propagandas, o meio tecnológico e todas essas coisas surgindo naquele momento. O futurismo, ele também estava nesse embalo de entender o novo mundo contemporâneo que estava sendo criado e as tecnologias que permeavam esse momento, tá bom? Gente, acho que é basicamente isso que a gente precisa falar sobre o futurismo. Então, como breve resumo, as características dele é essa dinamicidade, a velocidade, a contestação do sentimentalismo e consequente valorização do homem e da sua ação, o enaltecimento da audácia e da revolução, exaltação da vida contemporânea com ênfase em temas de tecnologia e novos aparatos industriais, a rejeição ao moralismo e ruptura com a tradição. E aí na pintura vocês vão perceber que tem o uso de cores vibrantes, contrastantes, abstração e desmaterialização dos objetos, que também é uma influência cubista, uma sobreposição de imagens e traços em busca de representar a ideia de movimento e velocidade. Isso aí vocês vão perceber bastante em um quadro. Eu não sei se eu vou conseguir colocar ele aqui para vocês, mas caso eu não consiga, eu posso colocar como anexo nessa aula. Eu tô lendo, gente, porque é só para me guiar e saber se eu falei ou não. É como se fosse um roteiro aqui para mim não me perder do que eu estou falando para vocês, tá bom? Mas é basicamente isso, gente. Deixa eu ver, aqui tem um trecho do Manifesto Futurista também que eu separei para vocês. E aí o trecho do Manifesto Futurista, ele diz assim, ó: então,
com um vulto, que foi escrito por Filippo Marinetti, que também é um dos influentes aí desse movimento futurista. Então, com um vulto coberto pela boa lama das fábricas, em paste de escórias metálicas, de suores inúteis, de fuligens celestes, contidos e enfaixados os braços mais impávidos, ditamos nossas primeiras vontades a todos os homens vivos na terra. Queremos cantar o amor do perigo, o hábito da energia e da temeridade. A coragem, a audácia e a rebelião serão elementos essenciais na nossa poesia. Enfim, né? Vem aí um manifesto enorme sobre isso, tá bom? Gente, acho que é basicamente isso que eu tenho para falar para vocês sobre o futurismo. Aí agora a gente chega lá no cubismo. Vamos falar um pouquinho sobre o cubismo. Vocês já sabem, falando de cubismo, a gente está falando lá da origem da tela, Les Demoiselles d'Avignon, de Honorat Français, mas é isso daí, né? As mulheres as damas de Avignon. E aí, galera, ela foi um marco para o surgimento do cubismo, porque foi em 1907, justamente com essa tela do pintor espanhol Pablo Picasso, que se começa a perceber essas características existentes dentro do cubismo, tá bom? Olha só, ele foi uma vanguarda artística europeia, como eu falei para vocês, marcado justamente pelo uso das formas geométricas. Então ela surgiu no início do século XX na França e esse novo estilo rompeu com os modelos estéticos que só valorizavam a perfeição das formas. Eu vejo assim o cubismo como um dos maiores, mais do que o impressionismo, inclusive, né? Porque o impressionismo ele precedeu as vanguardas europeias. Mas eu vejo ele até mais do que o impressionismo como forma de ruptura, porque ele veio trazer de fato essas formas geométricas mais de uma maneira mais evidente na tela. Mesmo que antes, no impressionismo, a gente tenha algumas formas que se remetem a essas maneiras geométricas, né? E é a partir daí que a gente tem esse surgimento do cubismo, mas eu acredito que é nesse momento que ele fica mais evidente. E esse movimento pode ser considerado o primeiro a se caracterizar pela incorporação do imaginário urbano e industrial em suas obras. Abrangeu, sobretudo, as artes plásticas e também influenciou a literatura, tá bom? Então a gente tem o quadro Les Demoiselles d'Avignon, de 1907, do Pablo Picasso. E ele tá no MoMA, gente, isso é muito interessante. Caso vocês já tenham tido a oportunidade de visitar o MoMA, né, que é o Museu de Arte Moderna de Nova York, vejam esse quadro que ele tá lá intacto e é interessante perceber. Então essa obra ela apresenta influências visíveis das esculturas africanas e das pinturas do pós-impressionista francês Paul Cézanne, que é justamente o que eu estava falando para vocês nesse momento. Paul Cézanne utilizou, a gente falou isso na aula passada, lembram disso? Paul Cézanne utilizou na sua obra alguns elementos que eram triangulares. Isso fez com que influenciasse o movimento cubista, tá bom? O pintor e escultor francês Georges Braque também foi fundador do movimento cubista, juntamente com Pablo Picasso, que também estava aí à frente desse movimento, tá? As principais características do cubismo, como a gente pode ver, né, são justamente as formas geométricas, não tem como a gente negar, que são encontrados na natureza. Depois, mais tarde, nas vanguardas russas, se não me engano, no construtivismo, né? Se não me engano, no construtivismo por Malevich, a gente vai ter a implementação de uma forma geométrica que não é encontrada na natureza, que é justamente o quadrado. Ele não é encontrado naturalmente na natureza. E aí ele começa a se utilizar do quadrado. Quadrado preto sobre fundo branco ou quadrado branco sobre fundo branco são algumas das criações do Malevich nesse movimento aí de vanguardas russas, que aí ele incorpora essa forma geométrica. Mas voltando aqui para o cubismo, elas passam a ser representadas pelos objetos em todos os seus ângulos, no mesmo plano, constituindo uma figura de 3 dimensões. Então, quando a gente fala sobre cubismo, além de falar sobre figuras geométricas, a gente também está falando sobre figuras de 3 dimensões. Ela também pode ser considerada uma pintura escultórica, ou seja, essa técnica renuncia à perspectiva, assim como claro e escuro causa uma sensação de pintura escultória. E a gente tem esse exercício mental, ou seja, no plano conceitual,
geral, o cubismo pode ser considerado como arte que privilegia esse exercício mental como maneira de expressão das ideias. Porque por mais que seja algo cubista e que você, ao olhar, pense que possa ser uma arte abstrata, na verdade ela está só fazendo com que você tenha um exercício mental para conseguir entender aquela obra. E não quer dizer necessariamente que ela é uma arte abstrata. Muito pelo contrário, ela é uma arte cubista. E a arte cubista é totalmente diferente de uma arte abstrata, tá bom? Ele rompe com a perspectiva consagrada das linhas de contorno e a natureza passa a ser retratada simplificadamente, ou seja, de maneira mais simples, mais leve, com outra perspectiva. Isso permite maior abstração sobre os atributos estéticos da obra, ao mesmo tempo em que recusa a ideia da arte enquanto pura imitação da natureza. Sobre isso, Georges Braque afirmou: não se imita aquilo que se quer criar, né? Isso aí é um baita de um, como eu posso dizer? Assim, né? Faz com que o movimento modernista no Brasil pense muito em relação à sua antropofagia, porque não se imita aquilo que se quer criar, né? Georges Braque já falava sobre isso. E aí a gente acaba dizendo, né? Se não me engano, Villa-Lobos disso, né? Eu não quero nada além daquilo que eu não possa copiar. Eu não quero nada além daquilo que eu posso me apropriar de outras culturas, enfim. E a gente se questiona, né, sobre esses movimentos, ao mesmo tempo que são tão parecidos, eles são tão diferentes, vêm com manifestos tão diferentes, mas tão parecidos e com ideias que às vezes são convergentes e por outros momentos divergentes, enfim. É isso, gente. A gente tem Paul Cézanne também, né? Como eu disse pra vocês, alguns consideram ele um artista cubista, outros não. Dizem que ele precedeu esse movimento. Eu já acredito mais que ele tenha precedido, mas que ele também tenha tido a sua influência, que também tenha trabalhado nesse momento dentro do movimento cubista. Ele é chamado de fase pré-analítica. O nome já indica que esse período foi caracterizado pela influência dos trabalhos do artista plástico francês Paul Cézanne, ou seja, né, aconteceu antes, como eu falei pra vocês. E a gente também tem Pablo Picasso, Juan Gris, na verdade, né? Girls não, gente. Meu inglês não é tão legal. E aqui no Brasil a gente tem tanto Tarsila do Amaral como Vicente do Rego. Gente, Vicente do Rego eu acho ótimo, porque eu penso assim, além dele ter sido um artista que se utilizou de movimentos da arte cubista, ele parece que era bastante didático, porque a sua obra ela fica bem clara em relação ao cubismo. A gente olha para a obra e vê o cubismo ali claro e evidente, né? Então eu acho interessante, porque ele tinha esse tato, assim como a Tarsila do Amaral também tinha, só que a Tarsila, ela se apropriava de tudo, ela fazia um mexidão sobre aquilo tudo que a gente vê nas vanguardas europeias. Então a gente tem Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris, Fernando Léger, Diego Rivera. Ai, gente, vocês sabem quem é Diego Rivera, né? Pelo amor de Deus. Diego Rivera foi o marido da Frida Kahlo por 1950, por aí, ou antes disso, se não me engano, enfim. É aquele caso todo, não sei se vocês já viram a história de Frida Kahlo, mas o Diego Rivera tá por ali, tá bom? Então, gente, é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenha surgido algum tipo de dúvida para que vocês possam me perguntar, assim a gente consegue dinamizar melhor nossas aulas. E é isso, fiquem com Deus, um grande beijo, espero por vocês na nossa próxima aula, tá bom? Até mais!